É uma vida difícil, mas graças a Deus que essa vida mesma não conta com ninguém, mas conta com o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu me lembro com a irmã Zefa, às vezes nas quartas-feiras em Angola, cultuávamos às vezes 5 pessoas em Angola com a irmã Zefa, na igreja da vida. Vamos perseverar. Vamos perseverar. Até ao fim. Estamos quase. Daqui a nada vamos entrar. Na Odisseia vamos entrar no céu a pé. Vamos entrar vivos. Não vamos morrer. Vivos não vão morrer. Vamos entrar vivos. E vamos nos perguntar como é que a morte é. Porque nós não morremos. Cristo é real. Jesus Cristo é real. A vida eterna é uma realidade. Cristo voltará certamente. Ele virá. Não é nas contas dos homens, não. Os homens foram dizer: Papa chegou, vamos esperar. Estão nos enganando. Deus disse: o dia que ele voltará é como um gatuno que vem à noite. Ninguém conhece. Ninguém conhece. E Cristo vai surpreender muita gente. Então se preparar a esperar. Você espera. Nós estamos prontos. Amém. É assim que deve ser com os cristãos. Nós cantamos a louvar o nosso Deus. Estamos a cantar e sabemos por que nós estamos a cantar. Amém. Uma grande igreja é a qualidade dos crentes que ela se conta. Podemos ser 2 pessoas, se estão cheios do Espírito Santo. É uma grande igreja. O poder do céu lá está. Amém. Irmã, que eu penso muito na igreja. Solicitam a Deus a revelação. Solicitam a Deus o novo nascimento. Com o novo nascimento
nascimento. Quando nós estamos a cantar, algo mais que a neve, ninguém pode cantar dessa forma. Deve começar a pensar, entrar na revelação. Amém. Oh, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. O que nos falta é um novo nascimento. Irmão, falta do novo nascimento que criou a Igreja Católica. São coisas duras, mas é a verdade. Tem grandes pastores com a igreja de 1000 membros, 2000, mas ele próprio não é nascido de novo. É difícil, mas é duro, mas é a verdade. Vocês sabem, tem a idade para fazer segunda classe. Imaginemos, irmão Reneri, nessa idade, vai à escola dizer: eu quero estudar a segunda classe. Não é vergonha? Igreja, é vergonha sim ou não? E esta vergonha que faz os pastores correram muito antes de receber o Espírito Santo. Correram antes de receber o novo nascimento. Eles pregam o novo nascimento, mas eles próprios não são nascidos de novo. Correram muito, já tem uma igreja grande, agora irmão tem que nascer de novo. Com essa igreja, vou dizer o quê? Vou voltar ao batismo. Aquela vergonha que faz, não vou conseguir, vou só ficar. É igual modo, irmão Reneri, a dizer: vou estudar a segunda classe. Aquela vergonha que faz também em vários pastores. Nessa mensagem aqui, ele correu muito antes, chegou no nível e ele disse: deve voltar. Irmão Reneri, nós lemos o profeta aquele dia. Foi aonde? Ele leu muitas citações, não sei qual delas. Diz? Ele leu muitas citações do profeta, não sei qual delas. Aonde que ele está dizendo: quem não recebeu a revelação da divinidade do Senhor Jesus Cristo, nada ele fez. É o ponto de partida. Ponto de partida para a vida cristã é o novo nascimento. Amém. Amém. Veja o que Paulo está dizendo. Vamos ali nos colocar de pé para fazer a leitura. Apocalipse 3, 14. Quem não pode ler a primeira parte só. 3, 14. Leia o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. É só até aí, acabou. Eu vou orar. Senhor nosso Deus, todos nós viemos aqui para te ouvir. Nos fala, nos corrige, nos dá um novo coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Sentamos. Estou a dizer, falta do novo nascimento gerou que possa existir hoje a Igreja Católica. Falta do novo nascimento gerou hoje que possa existir as falsas doutrinas. Falta do novo nascimento fez que hoje possa ter as divisões nas igrejas. Falta do novo nascimento fez que haja 3, 2, 4 igrejas numa cidade. É a falta do novo nascimento. Veja o que Paulo estava dizendo no seu tempo. No Atos 20, 29 até 30. Atos dos Apóstolos, capítulo 20,
29 até 30. Assim diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho. Passa ainda até lá, depois vamos ler aqui. O Paulo está a dizer, na era do Éfeso, que eu estou a pregar a verdade, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, porque eu sei, na minha partida, quando eu vou morrer, atrás de mim virão pessoas que vão entrar. A primeira parte, as pessoas virão de fora, vão entrar para estragar a igreja. A segunda, E que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas amém. São atrair. dois grupos das pessoas. O primeiro grupo vão sair de fora, vão entrar na igreja. O segundo grupo não vão entrar não, só entre vós, no vosso meio. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que estão na igreja, nunca foram nascidos de novo. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Amém. Não é criatura, mas nova criação. Criação significa tu és criado novamente. E Deus criou-te um novo coração. O corpo ficou a mesma, mas o coração é um novo coração. E quando alguém recebe um novo coração que vem de Deus, essa pessoa logo ele muda. Se as pessoas não estão a mudar, irmão, porque não tem um novo nascimento. O ponto da partida não é água do batismo. Não é água do batismo. Ser batizado é um ato que a gente acredita, aceita, e eu creio no Senhor Jesus Cristo. E esse ato, Judas lá passou. Judas Iscariote passou lá. Balão lá passou. Os fariseus passavam naquele processo. Mas a ponta de partida para a vida cristã, para novo céu, para ir no céu. Nós lemos no domingo passado, Jesus Cristo a responder ao Nicodemos 3 coisas: nascer de água, do Espírito e para entrar. Seja as virgens loucas, lhes precisa novo nascimento. Sem o novo nascimento, irmão, não estamos aqui a fazer nada. É um barulho. As pessoas seguiram a mensagem, mas na verdade não sabem o que é a mensagem e estragaram todas as coisas. As pessoas disseram: e recebe Jesus Cristo. Não se recebe Jesus Cristo recitando. Não é assim. Senhor Jesus Cristo, eu te recebo no meu coração. Não é dessa forma que se recebe ao Senhor. As pessoas correram no batismo, fizeram boa coisa, mas não seria isso a primeira coisa. Amém. Amém. Veja o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi batizado em que idade? Ele Deus na terra. Em que idade? A pessoa para ir ser batizado, veja o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Logo que ele recebeu o batismo das águas, logo também recebeu o batismo do Espírito Santo. Não
ricos, os pecadores, nunca leram isso. Significa que Cristo já estava arrependido, reconheceu que Senhor Jesus é o Salvador. Quando alguém entende quem é o Senhor Jesus Cristo, e vai estar só muda. Não é aquele Senhor que vocês falam, não é Ele. Se alguém entender quem é Senhor Jesus Cristo, quem Ele é, essa só muda. Amém. É razão pela qual Paulo podia dizer: não sou eu que vi, mas Cristo em mim. Chegou a dizer: eu sou louco por Cristo. Amém. Chegou a dizer: deixou a sua família. Os discípulos, quando entenderam, deixaram tudo e seguiram ao Senhor. E nós dissemos: recebemos. Irmão, não recebemos. Estamos no tempo do fim. Amém. Chegamos ao fim. Devemos falar a verdade. Amém. Quem não recebeu Cristo, quem não, como é que tu recebes o batismo, tu mantens a ser a mesma pessoa? Irmão, foste na água como um pato e saíste como um pato. Foste lá nadar, não foi batizado. Eu duvido. Seguimos o ritmo, batismo, não entendeste nada nas águas. Por isso, quando vão ficar na igreja, no princípio, são eles que foram ser chamados os sinédrios. Os sinédrios são pessoas que foram batizados nas águas e andavam com a Bíblia com nós, a mesma Bíblia. Irmão, como é que nós temos o mesmo Senhor Jesus Cristo? Católica tem essa Bíblia, Testemunho de Jeová tem essa Bíblia que eu também tenho. E aqui está escrito: a mulher não prega. Você diz que a mulher prega na mesma Bíblia. Que confusão! As pessoas foram nas águas, mas nunca nasceram de novo. E isso criou um problema na igreja. Os sinédrios começaram a combater Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo levou a Bíblia, está lendo a mesma Bíblia. Os fariseus, a mesma Bíblia, mas confusão. Os sinédrios não acabaram. Sabe onde que eles começaram? Começaram lá quando nós falamos a construção da obra do Senhor. Tinha lá 2 pessoas a combater a igreja. Tem quem? Quem? Sambalá e outro quem? Tobias. Aqueles espíritos, não, os nomes das pessoas mudam, mas o espírito mantém-se. Aquele demônio que foi enganar a Eva está hoje em Lisboa. Amém. Apenas mudou o nome, mas o mesmo demônio está até hoje. Que estava no Sambalá, quando lá saiu, mudou de nome, ficou ele os sinédrios. E no nosso tempo mudaram mais o nome, são chamados Nicolaitas. Já ouviram chamar aquele nome? Nicolaitas. Leia a primeira era do Éfeso. Nicolaitas. Depois do tempo, se misturaram com o balaísmo. São os grandes demônios que nós temos hoje. Os Nicolaitas. Nicolaitas são irmãos da mensagem. Fariseu era irmão da mensagem. Nicolaíta é irmão da mensagem, mas
nunca foi nascido de novo. É isso o grande problema que nós temos. Irmão e irmã, cada um deve começar a pensar a sua vida. Quando que eu recebi o Senhor Jesus Cristo? De que maneira eu recebi ao Senhor? E de que maneira eu fui batizado? Me mandaram? Ou tinha mesmo a certeza que não, o Senhor é o Salvador, então vou ser batizado? Ninguém podemos nos enganar, mas a nossa consciência ninguém engana. Amém? Amém. Nós estamos a falar da era da igreja de Laodiceia. E hoje, ou na quinta-feira, iniciamos a falar como é que a nossa era iniciou. Nós dissemos que os sinédrios, quando eles mudaram o nome, foram chamados Nicolaítas, na era do Éfeso. Quando ouvir alguém Nicolaítas, saiba uma coisa, é um irmão que não tem o Espírito Santo. O nome dele é Nicolaíta. Quando esses irmãos, ouça, triste realidade da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo morreu, da forma que ele tinha falado aonde que nós lemos, outros irmãos vieram, entraram na igreja e começaram a pregar a falsidade. Naquela falsidade, os verdadeiros irmãos disseram: não é assim. Um deles, o Paulo andou com quem? Que ele abandonou? Damasco. É um amigo que andou com Paulo, como eu ando com o evangelista. Mas o demais não era nascido de novo. Quando Paulo foi, morreu, os irmãos entraram e dentro da igreja houve duas sementes. Dos Nicolaítas, não vamos reconhecer não, Nicolaítas e os verdadeiros. Começaram a discutir na igreja, a discutir, no fim se separaram. Houve duas igrejas. Desde a era do Éfeso, duas igrejas. Os irmãos que estavam juntos se separaram. Assim que eles se separaram, aqueles que foram lá se dividiram mais. 3 igrejas, 4 outras igrejas. E quando chegamos no ano, e lembrai-vos que Paulo morreu mais ou menos nos anos 90, não, Paulo 62, 64. Quando chegamos no ano 380, ou seja, 313, houve um rei, um imperador, Constantino, apareceu. Eu tive um problema, tive que lutar. E nesse tempo aqui, nesse ano aqui, havia grandes perseguições na igreja. E o imperador dormiu. Dormindo ele sonhou um sonho. O sonho lhe dizer, a lhe mostrar uma cruz. E naquele sonho lhe disseram: se você seguir essa cruz, tu terás a vitória. Assim que ela acorda, assustou. Que sonho isso? Mandou chamar os seus conselheiros e disseram: sim, existe uma cruz que os cristãos usam. Então ele disse: leva-nos os cristãos. Quando ele se encontrou com os cristãos, estou a correr porque não é nossa lição. Só para ter ideia até que vamos chegar na era de Laodiceia. Quando os cristãos chegam até ele, diz aos cristãos: olha, eu sonhei isso. Se vocês orar por mim e eu vou à guerra, se eu ganhar, eu
ser o vosso irmão. É assim. Então, vocês sabem como é que são os cristãos. Imaginemos, o Marcelo de Souza vem quer dizer, eu estou doente. Se vocês aqui orar por mim, e eu ficar bom, recuperar a saúde, vou ser vosso irmão aqui. Irmão, vamos orar como? Vamos orar como? Aquela fé de dentro vai sair daquele dia. Não é assim? É. Ali também aconteceu. Os cristãos oraram, fizeram uma oração. Rei vai. Quando o rei foi lutar, o inimigo estava a ver as bombas, aonde que saía, não sabia. E o rei Constantino ganhou a guerra. O imperador, quando voltou, disse: irmão, eu quero ser batizado nas águas. Levaram o imperador nas águas e batizaram. Disse: irmão, eu não posso faltar da igreja. Todas as quintas-feiras ele fecha o escritório. 19 horas está aqui no banco a ouvir a palavra de Deus. Domingo, 11 pontos. O imperador tornou-se nosso irmão. Agora, depois do tempo, o irmão disse: olha, eu quero viajar para ir no porto. Foi até o pastor, eu quero ir no porto, vou viajar. Então ali vou rezar aonde? O pastor disse: não, quando lá vai, temos lá uma igreja. O imperador é o chefe. Veja, falta do novo nascimento, aonde que nos levou? O imperador foi até o porto. Assim que ela chega, o protocolo deve receber, não é a igreja, porque ele é o imperador. O protocolo recebe o imperador. Quando chegou a hora do culto, como ele era crente, disse: eu tenho que ir rezar. O protocolo disse: oh, mas imperador, aqui temos 4 igrejas e vai rezar aonde? O imperador assustou. Oh, 4 igrejas? Não, eu me mandaram para ir rezar. Eu sei que existe apenas uma só igreja. Essa coisa é igual ao modo. O Marcelo de Souza vem aqui, oramos para ele, ficou curado. A igreja dá mensagem. Amém. Amém. Para ele sabe que existe a igreja da mensagem. Afinal de contas, a igreja da mensagem em Lisboa existe 20. Não é confusão? Não é confusão com o político. Um político gosta da população, gosta de todo mundo. Oh, mas como é que eu só vou ficar aqui? Ali não. Disseram: não, irmão, eles ali que você tem estão. Eu não quero saber disso. Eu apenas sou irmão em Cristo. Veja o nicolaísmo aonde que nos levou. Quando o imperador percebeu que, afinal de contas, existem várias igrejas numa cidade, ele disse: não pode ser. Não pode ser. Razão pela qual, no ano 380, ele mandou chamar todos os pastores. Vamos sentar aqui. Vamos resolver este caso. Vocês se dividiram por quê? Oh não, não pode ser. Ele, irmão Constantino, em vez de ficar imperador, deixar os pastores a resolver os seus problemas, ele se meteu na política e na igreja. E deram a solução e o início da igreja católica. Entenderam? É assim que começou a igreja católica, na base da confusão de muitas igrejas.
quando unificaram a igreja, quando chegamos no ano 1299, a Igreja Católica meteu uma lei, chama-se a Inquisição. Formaram um tribunal. Naquele tribunal é para julgar as coisas da igreja. Amém. Amém. Como só temos uma igreja, todos nós nos entendemos. A Igreja Católica significa Igreja Universal para todos. A Igreja Católica estabeleceu um tribunal chamado a Inquisição para julgar as coisas da igreja. Para o Estado, sabia que existe apenas uma só igreja. Então, todos nós devemos crer da mesma forma. Quem não crê como a Igreja Católica está a ensinar, será morto. Os verdadeiros cristãos, essa prática não é nossa. Batizar os bebês não é nossa. Fazer isso não é nossa. Começaram a fugir. Fugindo ele, o tribunal estava à sua espera. Se você orar de uma outra forma, vão te aprender, vai ser julgado. E nesse julgamento, ou vão te matar, ou você deve mudar, abandonar a sua crença e seguir a Igreja Católica. E nesse período que começaram a matar os cristãos, não só a matar, mas quem tem a Bíblia deve devolver na Igreja Católica. Ninguém pode ter a Bíblia na sua casa. Nós somos cristãos. O engano que nós temos, as crenças muitas que nós temos, porque não sabemos a história do cristianismo que nós pretendemos ser. Se alguém dominar a história do cristianismo, do Cristo, dificilmente essa pessoa será enganada. Nós não sabemos. A Igreja Católica disse: todo mundo deve deixar a Bíblia. Ninguém pode ler a Bíblia. Aliás, Deus não fala português. E a língua portuguesa não é de Deus. Nem o inglês, nem o francês. É só apenas Deus. Ouça só uma língua latina. E a Bíblia só deve ser escrita na língua latina. Se os portugueses sabem essa história, no Google tem. Se os portugueses sabem que a Igreja Católica lhes matou por causa da Bíblia, não iam seguir. A Bíblia diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. E dali retiraram as Bíblias no mundo inteiro. Apenas o padre que tinha direito de ler a Bíblia. Imaginemos que isso aqui aconteceu no ano 1229. E a Bíblia voltou na mão do povo no ano 1520, através do Lutero. Essa história não tem como voltar atrás, senão vamos queimar mais no tempo. A Bíblia voltou, essa Bíblia que nós temos, voltou no ano 1520. Passou quase 300 anos, ninguém lia mais a Bíblia. Imaginemos a nossa geração. Nós que tivemos acesso à Bíblia, morremos. Ou
vem, não encontramos a Bíblia, morreram. A outra vem, nem a história da Bíblia desapareceu no mundo inteiro. Ninguém sabia mais que existe um livro chamado a Bíblia, se não foi o padre a ler para ti na igreja. Razão para qual, quando chegamos na minha semana de 1520, Luther lutou contra a igreja católica. Luther roubou a Bíblia na igreja católica. Foi o primeiro irmão, era padre. Lhe deu um trabalho para traduzir a Bíblia. Traduzindo ele a Bíblia e começou a ler. Quando chegou no Romano 3:23, ali está escrito: a justificação é pela fé, é grátis. Luther revoltou. Revoltando ele, pegou na Bíblia, publicou ao mundo. Olha, a igreja católica está a nos mentir. Aquela igreja que você costuma ouvir, luteriana. O Luther foi ele. Nesse período aqui, não havia nenhuma igreja no mundo se não foi a igreja católica. Grupo das orações não existia. Só existia a igreja católica. Testemunho de Jeová não existiam. Só apenas a igreja católica. E neste ano aqui, com Luther, quando a Bíblia voltou, e começaram a traduzir a Bíblia em várias línguas. Começou neste ano aqui, 1520. Quando a Bíblia voltou na mão do povo, é assim que as igrejas já esqueceram o princípio, porque passou 300 anos, essa geração de 1520, quando pegam a Bíblia, para ele a Bíblia é uma nova. Esqueceram toda a prática que tinha passado com Paulo. Devemos entender essa coisa para saber de que está se tratando. Essa geração de 1520, quando recebeu a Bíblia, para ele era como um livro da história. Mas disseram que é o livro de Deus. E começaram a ler e a fazer as investigações. E ali que começa a se criar as igrejas. A primeira igreja, a igreja luteriana. E essa igreja luteriana também não foi o Luther que o criou. Luther não criou, ele sozinho não criou a igreja. Mas quando Luther viu a revelação, levou a Bíblia ao povo, foi a primeira pessoa a traduzir a Bíblia para nós, foi o Luther. E o Luther não criou a igreja. Quando o Luther morre, os que estavam com ele são eles que criaram a igreja luteriana. Quer dizer, quando a revelação vem, sempre nasce dois grupos. Quando Paulo pregou, ele disse, aonde que nós lemos, atrás de mim vai surgir dois grupos. Seja na era de Laodiceia, também vai surgir dois grupos. Quando o mensageiro, o Paulo falou, eu tenho medo, quando eu vou morrer, atrás de mim virá pessoas. E o Luther, quando morreu, depois dele, surgem as pessoas e criaram a igreja luteriana.
chegamos no ano 1600 e tal, apareceu John Smith. O Luther, quando levou a Bíblia, nunca pregou o batismo. Eles esqueceram que existe o batismo. Agora, no 1600, John Smith leu aqui na Bíblia, descobriu que não, o cristão deve ser batizado nas águas. Essa igreja que é chamada Igreja Batista. A Igreja Batista começou com John Smith. Começando a avançar, quando chegamos no ano 1900, apareceu um homem. Esse homem que nós vamos falar dele hoje. Esse homem apareceu, descobriu que o cristão não só pode ser batizado nas águas, não. Não sei se a igreja já está entendendo a evolução. A Bíblia desapareceu, voltou com Luther. O John Smith descobre que o cristão deve ser batizado nas águas. Depois apareceu esse homem, Charles. É americano. Charles Fox Parham. O nome dele é assim. Esse homem apareceu no ano 1900, no nosso tempo. Quando esse homem leu a Bíblia, descobriu que o cristão não pode só ser batizado das águas, não, mas também do Espírito Santo. A evolução está crescendo. Ele começou a pregar. Que não, o cristão deve ser batizado com o Espírito Santo. Esses nomes podem verificar no Google. Fala deles. São grandes homens. Grandes homens. Quando Charles Parham começou a pregar, uma vez desse, Charles Parham disse: vai fazer uma convenção, uma pregação, uma reunião. Infelizmente, lembrai-vos que estamos nos anos 1900. Em 1905, quando chegamos em dezembro de 1905, Charles Parham disse: vai pregar numa cidade, no Houston. Mas infelizmente Charles Parham era racista. É um crente americano, mas racista. Aonde que ele está pregar, o preto não pode entrar. Amém. Charles Parham descobriu na Bíblia que o cristão deve ter o Espírito Santo, mas aonde que ele está a pregar, o preto não pode entrar. Não pode. Até hoje essa igreja existe, não? Até hoje essa igreja existe. Quando a igreja dos brancos, a igreja dos pretos, Charles Parham era assim. A igreja de Deus não tem nacionalidade. Amém. Faça atenção. A igreja de Deus não tem nacionalidade, não tem raça. Amém. Todos nós aqui somos filhos de Deus. Amém. O que nos levou aqui é a palavra de Deus. Amém. Não é os nossos países, não é a nossa cor, não é as nossas línguas. Cada um de nós
racismo. Deus é Deus de todas as raças e de todas as línguas. Amém. Deus usa o preto da mesma forma como a raça branca também. Deus não escolhe as raças. Razão pela qual nós vamos ver hoje, a era de Laodiceia começou com um preto. Amém. Amém. Não é irmão Branham que começou a era, não. Amém. Quem começou a era de Laodiceia é um preto. Mistura não. Mulato não. Mas é um preto. Deus é Deus de todas as raças. Amém. Quando Deus chama alguém, não depende do seu tribo, não. Irmão, não cria aqui os grupos. Por favor. Por amor de Deus. Não cria aqui grupos. Grupos dos angolanos. Grupos dos portugueses. Não façam isso. Amém. O que nos leva aqui é só a palavra de Deus. Amém. 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 Todo que recebeu Senhor Jesus Cristo como Salvador é o teu irmão. Amém. Amém. Charles Parham era racista. Na sua reunião, ninguém pode entrar. Um preto não podia entrar. Ele proclamou uma reunião americana. Você sabe como os americanos são? Não somos contra os americanos, não, mas contra o espírito que está neles. Charles Parham disse na reunião: são os brancos. E Charles Parham está fazendo nome naquele tempo. Tem um pregador forte. Ele descobriu alguma coisa. Os cristãos têm aquela sede. Vou lhe ouvir. Os sinceros, vou ouvir. Amém. Amém. A vida dos cristãos é amar a palavra de Deus. Amém. Amém. Quando ouvimos uma pregação nova, vou fazer tudo o que é possível para ler aquela pregação. E essa vida dos cristãos. Charles Parham, em dezembro de 1905, proclamou uma reunião. E o preto não pode entrar. E naquele estado aí de Houston, havia lá um irmão, William Seymour. Põe ainda aquele irmão. Vamos lhe ver. William Seymour. Eu não sei como é que se chamam essas pessoas que têm olho assim. Não sei explicar. Aquele que não falou. É aquele nome mesmo. Fala mais. Virosto. É assim, né? Não fui ele. É aquele que disse. Virosto. Esse irmão William Seymour era assim, um preto. Disse: a notícia que eu ouvi, eu vou lá assistir. Mas quando chega na porta, até restaurante que tu tentou dinheiro, baixa, é preto, não vai entrar. Vou pagar meu dinheiro. Não tem comida. Tem comida, mas é só para os brancos. Ali preto não pode entrar. Amém. Irmã, essas coisas brevemente vão acabar. Amém. Não há no mundo. Razão pela qual não podemos amar o mundo. Nem as coisas nele que se encontram. O teu orgulho de quê? Qual é o nosso orgulho? Vai no restaurante, não, você é preto, não pode entrar. William Seymour foi na igreja de Deus. Chega na porta, irmão, aqui não pode entrar. Por quê? Não tem ver. Está vendo o quê? Mas tem que ver. O que eu vou ver? Esse.
William Seymour ficou. Amém. Amém. O que estou a dizer acontece até hoje. É vergonha quando um cristão escolhe as pessoas. Devemos ajudar a todos. Amém. O outro no segundo dia, agora você me ensinar, eu vou lá. Muito cedo de manhã, ele vem, a porta não tinha lá ninguém, ele entra. O preto entrou. Vou ficar onde? Começou a perdoar. Como aqui, ele entra. Vem aqui, então vem ali atrás. Ficou logo lá dentro. Ali, você tem lá, não é dentro. Aqui tem espaço aí. Se alguém lá ficar, vamos dar conta de nós? Não. William Seymour, com a sede de ouvir a notícia nova da palavra, mas nós temos tempo. Só para vir na igreja é um problema sério. Aqui as portas são abertas para todos. Mas chega na hora, não vou ir. William Seymour, por amor da palavra de Deus, embora que o preto não pode entrar, ele fez tudo. De manhã, se escondeu lá atrás. Silêncio. Ficou lá. E quando chega às 12, a reunião vai começar. Charles Parham, está aqui o irmão. William Seymour. É americano, mas é um preto, são escravos. Escravos que foram vendidos lá nos Estados Unidos. É um preto completo. Preto. Amém. Não estamos a pregar a igreja dos pretos, não. Amém. Deus é Deus de todas as raças. Amém. Amém. Se o português entrar, deixa ele entrar. Amém. O chinês, deixa ele entrar. Amém. A igreja é de Deus. Amém. Mas esse irmão, Charles Parham, é racista. Deve condenar. Quando ele entra, se esconde. Chegou às 12, Charles Parham chegou. Começaram a entrar. São os brancos. Começaram a entrar. São os brancos. Começaram a entrar. São os brancos. Ok. Tá bom, vamos começar. A reunião começou. Lá onde que ele estava a lhes ouvir. Começou a pregar. Irmão, eu li na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, que os discípulos receberam o Espírito Santo. Não pode parar sobre o batismo. Devemos avançar até receber o Espírito Santo. Mas como? Começou a explicar. Esse irmão, aonde que ele estava a escrever. Escondido. Que humilhação. Mas Deus resiste nos soberbos, faça graça nos humildes. Amém. Na sua reunião, ninguém recebeu o Espírito Santo. Nem ele, o pregador, nem os membros. O menino escreveu. Esse irmão. Hoje, os americanos falam dele. Diz que ele é. Você conhece a igreja pentecostal? Conhece, não? Quem começou é ele. Hoje, todo mundo. Igreja pentecostal. Mas veja como ele humilhava esse irmão. Quando ele escreve, no fim da reunião, o reunião acaba, a reunião sai, eles não tinham como sair. Vão lhe ver. Ficou lá escondido. Viu que não tem barulho. Meia-noite, não tem ninguém. Ele também sai. Veja mais o olho. Não é o teu olho. Olha o quê? Virou.
Irmão saiu, foi em casa, começou a meditar. Ele falou isso. Ele falou isso. Não! Ele também esqueceu uma coisa. O cristão não só pode ter o Espírito Santo, mas também deve ter os frutos do Espírito Santo. Amém. E ele descobriu e começou a pregar. Quando começou a pregar, tem uma irmã que saiu da Los Angeles, nos Estados Unidos, viajou até Houston, aonde que estava a irmã a pregar. Quando aquela irmã chegou, disse: não, eu vou na igreja. Quando foi, encontrou esse irmão a pregar. Quando lhe ouviu a sua pregação, no fim da pregação, foi ter com ele. E essas coisas que tu estás a pregar, recebeste que são ontem. Diz na Bíblia: eu saí num outro sítio, mas essa pregação nunca ouvimos. Então, agradeci a que eu te levo para você ir pregar na nossa igreja. Assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar transporte. Nada. Eu vou assumir. Amém. Amém. Veja como é que a palavra de Deus se expande pelas pessoas. Amém. Amém. A mulher não prega, sim, mas sustenta a obra de Deus pela sua presença. Essa irmã pegou o irmão segundo, lhe levou até a sua igreja. Quando ela chegou, disse: tá bom, vou ainda falar com o meu pastor. A irmã foi ter com o pastor: pastor, eu viajei numa cidade, encontrei lá um homem de Deus a pregar uma coisa que nunca eu ouvi. É verdade. Eu quero que o irmão pregue aqui. Não tem problema, mas primeiro o irmão tem que vir falar comigo. Irmão Simão foi ter um branco macho. Aleluia! Amém. Quando ela foi, irmão, disseram que você tem uma novidade. Qual é a novidade? Começou a lhe explicar. Ou é um cristão, deve ser batizado, não só, deve receber o Espírito Santo, não só, mas também deve receber os dons, fazer milagres. Amém. Amém. Pastor disse: irmão, sai. Essas coisas aqui, não. Amém. Por que está acontecendo assim? A Bíblia foi retirada ao povo e está a voltar. Esses pastores não sabiam dessas coisas todas. Irmão Simão, quando sai, a irmã lhe viu. Irmã diz: não, pastor, não quer. Eu estou a voltar agora. Saíste lá, até aqui quer voltar? Não volta. Então vamos fazer o quê? Não fica ainda, eu vou tentar a convencer o pastor. Irmão Simão ficou, disse: não, eu vou começar a pregar. Quando começou a pregar, conseguiu 5 irmãos. 5 irmãs, com aquela irmã são 6. E ele sozinho são 7. Amém. Amém. Igreja começou com 5 rapazes, a irmã 6 e ele, seu irmão, 7. Foram na rua Azusa. Quando você ouve a sede da igreja pentecostal nos Estados Unidos, na rua Azusa, é aonde que esses irmãos foram se refugiar. Quando lá foram, era um armazém grande abandonado. Não pagavam. Entraram lá. Então disseram: aqui nós não vamos
vamos sair. Assim que nós entramos aqui, quando nós lemos na Bíblia, não vamos sair daqui até receber o Espírito Santo. Amém. Veja a verdadeira igreja de Deus como deve ser. Os verdadeiros filhos de Deus como devem ser. Aqui não vamos sair até receber o Espírito Santo. Começaram a orar. Oração. 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 Dia está passando. Está passando. Um dia desse, eles assustam da mesma forma que tinha acontecido com os discípulos. Um vento entrou lá dentro e eles começaram a saltar. Razão pela qual ele chama igreja pentecostal. Igual modo como começou no princípio. E quando eles começaram a saltar, a profetizar, a fazer barulho dentro daquela loja, os brancos que estavam fora, mas esses indivíduos estão fazendo muito barulho, não estão conseguindo. Oh! Barulho! A gritar! E começaram a se aproximar pouco a pouco. A primeira que estava aproximar tinha a bengala, andava com a sua bengala. Quando ela chegou, qual era o teu problema? Não entendeu aqui no pé. Seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Na hora ficou curado. Ele também disse, é assim, ele também entrou. A diferença era no princípio, quando o Espírito Santo se manifestou, todos entraram. A igreja começou, a igreja pentecostal. É onde que veio Tommy Oswald. Todo aquele movimento começou a se espalhar. Chegou na Europa. Chegou em África com Simão Kimbangu. Simão Kimbangu é nosso irmão em Cristo. Amém. Simão Kimbangu é nosso irmão em Cristo. Simão Togo. Esse é o movimento do Espírito, do regresso do Espírito Santo no mundo. Começou com o irmão William Seymour em 1906. É assim que a era de Laodiceia começa. Com um preto, de uma maneira particular, de regresso do Espírito Santo na igreja. Agora, se o Espírito Santo regressou na igreja, como é que nós podemos ter uma igreja, as pessoas sem o Espírito Santo? Amém. Há uma coisa que não vai. Se alguém aqui não tem o Espírito Santo, há uma coisa que não vai na tua própria vida. Amém. A vida cristã do Novo Testamento é a experiência individual de cada um com seu Deus. Amém. Não vamos receber o Espírito Santo em grosso, não. Cada um individualmente. Amém. É aquilo que nós estamos aqui, tá? Todos os dias acerca do novo nascimento. Quando esse movimento começou? Numa verdadeira igreja de Deus, pode começar com 2 pessoas, 3, mas como se trata da igreja do Senhor Jesus Cristo, todas as raças vão entrar. Amém. Se na verdade
igreja pentecostal em todos os continentes. Não é verdade? Mas veja que como é isso começou. Não negligencia o teu vizinho, não. Não negligencia ninguém. De uma maneira particular, a era de Laodiceia começa com o regresso do Espírito Santo. Razão para qual? Na nossa era a qual nós estamos a viver, o nosso foco, o nosso objetivo é o selamento do Espírito Santo nas nossas almas. Amém. É uma preocupação de todos nós. Deve ser preocupação. Alguém que é nascido de novo, irmão, para ter, vou voltar a me esmolar. Vou me esmolar, voltar no Espírito Santo. É o nosso foco. Se tu foste batizado com as águas, eu insisto, se tu foste batizado com as águas, fizeste boa coisa. Mas não é nada. Isso vai te levar nenhum sítio. Apenas é um reconhecimento que tu fizeste. Mas na nova criação, o batismo das águas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Razão da qual, desde que você recebeste o batismo até hoje, a tua vida não muda. Você deve mudar. A Bíblia diz, se alguém tem Cristo, nova criatura ele é. Mas tu não muda, porque aquela essência que faz que a pessoa seja crente, você não tem. Amém. Amém. Aquele prazer, irmão, a vida cristã é uma vida, é alguma coisa que está lá dentro, que move, que se mexe em nós. Amém. Quando chegamos na quinta-feira, irmão, você não vai me mandar na igreja, não vai me mandar. Tem alguma coisa lá dentro. Não são igrejas católicas. O sino deve tocar mbá, mbá, mbá. Não! O sino está no coração. Amém. Amém. Aquele sino que não dá uma procura na sua vida. Razão para qual viemos aqui. Amém. Viemos aqui à busca desse sino no seu coração. Te falta uma coisa. Irmão, te falta, irmão, eu sei. Os demônios, os feiticeiros, se aqui dentro tem 2 feiticeiros, eles vão se conhecer. Isso é verdade. Tu vai saber, tu és feiticeiro, ela também é. Amém. Amém. Vão se conhecer. E se aqui tem alguém que tem Espírito Santo, também vamos nos conhecer. Amém. Não estamos a falar com a tua maneira. Estamos a falar na base daquilo que nós estamos a ver. Deve ter o Espírito Santo, deve buscar, procurar. Você não tem. Porque foste, iniciaste mal. Volta ao princípio. Volta ao princípio. O batismo que recebeste, fizeste boa coisa. Mas o novo nascimento, Deus tem que te dar um novo coração. Aquele processo o homem não faz. Eu não vou conseguir fazer. É Deus que faz isso. Mas Ele deve te amar. É onde que está o problema. Amém. Irmão, aonde está o problema? Quando vou te dizer, Deus não te ama. Vai dizer, irmão, falou mal. Porque ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira. Sim, Ele amou o mundo. Naquele que Ele amou, predestinou algumas pessoas só. Amém. Amém. E aonde que eu baseio a minha pregação? Irmão, deve saber
saber se tu se encontra no 1 de Pedro 1 e 2, ou seja, já não é Efésios 1:5. Se tu lá se encontra, aquele que Deus predestinou, se tu lá se encontra. Amém. Irmão, vale a pena aí fazer coisas do mundo, a beneficiar do mundo, que de vir aqui, mas tu és consciente. O grande pecado é quando alguém não tem, sabe que não tem, e faz como ele tem. Isso é o grande pecado. Você não tenho. É aquilo que cria o nicolaísmo. Porque você é ciente que não tem, não prega. Amém. Amém. Irmão, o que nos levou aqui é isso. A era da Laodiceia começou de uma maneira especial. Com o regresso do Espírito Santo nas almas das pessoas. E quando tu foste selado do Espírito Santo, deve saber foi quando. Mais outra questão. Irmão, não queremos ajudar, mas nos ajudar à busca de alguma coisa. Essa vida vai passar. As preocupações vão passar. Vão cessando. O que tu estás à busca hoje? Eu quero dinheiro, eu quero trabalho. Irmão, vão te dar um trabalho de 1.000 euros. Depois vai buscar de 2.000 euros. Vou te acrescentar. Vai buscar de 3.000. Vão te dar. Você é miserável. Porque você nunca fica satisfeito na tua vida. Veja porque a tua vida é assim. Nunca é satisfeito. Na minha vida, a pessoa que diz, nunca vi alegria na minha vida. Nunca vai ver. Nunca. Vai ser um jovem a se envelhecer, mas não estás a ver nada. Porque você te falta só uma coisa. Não é dinheiro, mas é o Espírito Santo. Amém. Quando terás o Espírito Santo? Quando terás o Espírito Santo? Irmã, pergunta nas pessoas que têm. Bem que eu tenho, a vida dele mudou. Quando terás o Espírito Santo, é o repouso. Veja porque eu tinha um amigo, irmão, pode dormir. Só vou assustar, tá vendo aquelas máquinas pequenas que fazem pi. Ela fazendo as contas. 3 ou 2 horas. É que tá, só agora. Nunca ficou satisfeito. Mas o dinheiro ele tem. Mas não te falta só uma coisa. Só uma coisa em falta. Irmão, que tu estás a busca não é o trabalho. Está falta só uma coisa. É o Espírito Santo. E volta ao princípio. Começaste mal. As pessoas querem que nós pegamos os mistérios no telhado profeta, mas tu não nasceste de novo. Vamos te pegar o profeta como? Não vai entender. Você é um seguidor. Tu segue. Nós não somos seguidores. Olha, irmão, quando entra no KFC ou no McDonald's, o que te puxa lá é o cheiro, não é verdade? Entra só ali um bom cheiro, mas aquela comida aí dá saúde. Irmão, dá saúde. McDonald's, KFC, entra lá, um bom cheiro, um pão com carne, meteram maionese. Olha, irmão, quando você vê a beleza e o cheiro, quando vai começar a ser doente, a primeira coisa o médico vai te proibir é a mesma coisa. Quer dizer, aquele
cheiro te puxou, mas falta lá alguma coisa. Aquele cheiro não vai comer. Amém. Amém. Que falta que te levou aqui pode ser aquele cheiro. Mas que falta alguma coisa que dá vida. É aquilo que nós queremos que possamos ter e buscar. Amém. 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 Cada um deve fazer exame. É essencial. É essencial. Que Deus nos abençoe. Deus, mais uma vez, abençoa pelo ensinamento que nós temos hoje. É bom nós termos esse ensinamento para sabermos de onde nós saímos, onde nós estamos e para onde nós vamos. E se estamos no lugar certo. Quando nós, tal como o irmão dizia, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, é impossível nós sermos enganados. Pois os ensinamentos são sempre essenciais na casa do Senhor. Amém? Amém. Sendo assim, vamos mais uma vez agradecer a Deus e também entregarmos o nosso preço nas mãos. Jesus Cristo, Rei dos Reis.